Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos começar a fazer a revisão do livro, da unidade 1 do livro do 9º ano, certo? O que é que nós vamos revisar? Texto, poema e seus elementos, poesia visual, poema concreto e figuras de linguagem, tá? Começando pelos textos, poemas. Os poemas, eles são textos que fazem parte da gama dos textos literários, que são aqueles textos que nós lemos por prazer, porque em língua portuguesa nós temos dois tipos de texto. Textos literários, que são aqueles textos que nós lemos porque gostamos, porque nos interessamos, e os textos não literários, que são aqueles textos que nós lemos quando surge alguma obrigação, tipo uma receita, uma bula de remédio, um manual de instruções, o rótulo de algum produto. Já os textos literários não, nós lemos porque ele desperta algum interesse na gente que possa vir gerar algum tipo de prazer ou euforia. Poemas fazem parte dessa gama, tá? Pertencem ao gênero poesia, eles se apresentam em forma de versos, estrofes, muito raramente em prosa, mas podem se apresentar, tá? E a finalidade é manifestar sentimento ou emoções da parte do eu lírico. Lembrando que o eu lírico não é o autor, e sim a pessoa do poema. Coloquei aqui um poema de Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar. Esse poema ele foi musicado pelo maestro Tom Jobim e logo de cara a gente consegue observar a estrutura dele. Ele é formado por 4 estrofes, também é formado por versos, certo? E uma coisa que nós vamos observar quando fizermos a leitura dele é que ele possui musicalidade, rimas, ritmo, sonoridade. Justamente por isso que ele também foi transformado em uma canção, tá? Então veja aí, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Na leitura desses 2 versos, nós já podemos observar que ele tem ritmo, rimas, sonoridades, certo? Justamente por isso foi transformado em uma música. Ele tem grande relação com a música, né? Forte relação. Vários poemas eles foram convertidos em músicas, tá? Tudo o que eu já falei anteriormente está dizendo aqui nesse slide, ó, ele se apresenta em forma de versos, estrofes, rima, ritmo, tá? E uma curiosidade, a palavra poema ela deriva do grego poem, que significa fazer, criar, compor. É justamente o que o autor faz quando ele opta por escrever poemas. Aqui nós temos um mapa conceitual com alguns conceitos, tá? Gênero textual, que estrutura a escrita em versos organizados em estrofes, com a intenção de sensibilizar, provocar emoções, fazer pensar e levar a reflexões. Ele se constrói de versos e estrofes. A linguagem explora a musicalidade por meio de combinações sonoras, ritmo e recursos estilísticos, e o leitor vai ser sempre aquele que aprecia, né? Música, emoção. Agora vamos para o poema visual ou poema concreto. O poema visual e poema concreto, ele é uma mescla de linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? Porque ele vai ser combinado através de palavra e imagem. Através das palavras se concretiza uma imagem para representar aquele poema. Tá? Então, a disposição gráfica de palavras, de letras, elas produzem um impacto no leitor. Coloquei aqui como exemplo essa xícarazinha, né, que a gente já consegue ver na imagem que representa uma xícara de café. E o poema diz o seguinte: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Veja que se trata de um poema, mas ele pertence ao grupo dos poemas concretos justamente por ele projetar a imagem de uma xícara com café. Temos outro mapa conceitual aqui, trazendo
o resumo deste conteúdo, né? O poema é um gênero literário caracterizado pela combinação entre linguagem verbal e recursos gráficos. A intenção é produzir efeitos de sentidos e múltiplas possibilidades de leitura, além de construção da imagem, né? Ele é construído através da disposição de palavras e da palavra-imagem, a linguagem, a interação de diferentes linguagens. Que linguagens? Linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal formando uma linguagem não verbal, né? E o tipo de leitor é aquele leitor que aprecia mesmo o gênero poema, o gênero poesia, né? E gosta de combinações ousadas com recursos gráficos. Passemos agora para as figuras de linguagem, que também são chamadas de figuras de estilo, e elas são usadas dentro da nossa língua para trazer mais beleza, tornar a comunicação mais bonita, mais enfática no nosso dia a dia, tá? As figuras de linguagem que nós veremos são comparação, metáfora, metonímia, prosopopeia, personificação, sinestesia, paradoxo, ambiguidade, antítese, ironia. Comecemos pela metáfora. A metáfora ela é um tipo de comparação implícita. Por que implícita? Porque ela não está totalmente na cara, por assim dizer. Ela fica subentendida dentro de uma frase. Então, eu coloquei aqui como exemplo: a vida é uma nuvem que voa. É como se eu estivesse dizendo, a vida é como uma nuvem que voa. Veja que a gente não tem a presença do como na primeira oração, a vida é uma nuvem que voa. Mas a comparação, ela fica subentendida, ela fica implícita ali. Trouxe também uma tirinha. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Nessa tirinha aqui, nós também percebemos a comparação que o ratinho faz do amor dele. Ele compara, ou melhor, ele afirma que o amor dele é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão, tá? Então veja que há aí um sentido metafórico por trás dessa afirmação. Claro que o amor dele não é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão, até porque a comparação ela se torna bem utópica, né? Foge a todas as realidades. É como dizer, a vida é uma nuvem que voa. Na verdade, a vida não é uma nuvem que voa. A vida é aquilo que nós vivenciamos a cada dia no nosso cotidiano, com os nossos familiares, amigos, enfim. Comparação. A comparação, ela se diferencia da metáfora justamente porque ela é explícita, ou seja, ela está bem clara e bem presente na frase. E tem elementos que demonstram isso, tá? Como o como, assim e o tal qual. Coloquei aqui como exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Veja que eu estou fazendo uma comparação bem direta. Seus olhos são como jabuticabas. Eu afirmo isso, como se eles fossem iguais. Trouxe aqui também uma tirinha, usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Ocorrem duas comparações na tirinha. Na primeira comparação, a moça da tirinha, ela compara o amor com uma flor, né? Que precisa de cuidados, que precisa ser regada, cultivada, para que não morra, tá? Mas como ele não entendeu, ela trouxe uma comparação para a realidade do cotidiano masculino. Então, ela compara o amor com o motor do carro, tá? E é uma comparação bem clara nos dois quadrinhos, certo? Metonímia. Na metonímia, a gente faz a transposição dos significados. A gente considera a parte pelo todo ou o autor pela obra. Coloquei aqui como exemplo. Costumava ler Shakespeare. Olha, você não costumava ler Shakespeare. Shakespeare era a pessoa, era o autor. Você costumava ler os livros, as obras de Shakespeare.
Quando eu uso assim, costumava ler Shakespeare, eu estou fazendo uma substituição, certo? Da obra pelo autor, para que fique mais enfático aquele tipo de coisa que eu gosto de ler. Também trouxe aí uma tirinha do Chico Bento. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Veja que o Chico Bento não conseguiu perceber que o garoto fazia aí uma metonímia. Ele substituía a parte pelo todo. Como assim? Quando ele disse, meu pai tem 800 cabeças de gado, ele queria dizer que o pai dele tinha 800 bois, vacas, enfim, 800 gados. Mas ele usou a palavra cabeças, né, para substituir a parte pelo todo, certo? Prosopopeia ou personificação. Recebe os dois nomes, tá? E ele consiste em atribuir qualidades de seres vivos, seres humanos, seres vivos de modo geral, não só seres humanos, aos seres irracionais ou seres não humanos, tá? O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim, ele não olha. O jardim não tem essa característica de olhar. Olhar é uma característica dos seres humanos e dos seres vivos, como cachorro, gato. Eles podem olhar. Nós podemos olhar. Agora, o jardim não. O jardim não tem olhos. Veja que ele é um ser totalmente irracional, inanimado e não vivo, não humano, tá? Então, veja que aí foi só uma suavização da expressão para trazer mais um drama, mas usando da personificação da prosopopeia, trazendo uma característica humana para algo que não tem como ter essa característica. Temos outra tirinha aí do Chico Bento. Veja que o Zé Lelé, ele tá se olhando no espelho. Chico Bento chega por trás dele e diz, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Perceba que ele atribuiu a característica de olhar para o espelho, que é um objeto, que por si só não tem essa característica, e sim faz a reflexão, a projeção do ser no qual está olhando para ele, tá? Mas o Zé Lelé confundiu aí e atribuiu prosopopeia, personificação, para o espelho. Sinestesia. A sinestesia ela acontece quando a gente usa os órgãos dos sentidos, tá? Visão, audição, tato, paladar, olfato, em alguma frase, alguma tirinha, em alguma conversa dos nossos cotidianos, tá? Com aquele olhar frio, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Ele usa uma sinestesia usando aí a questão do tato e não da visão, tá? Porque o olhar, ele não é frio, não tem como o olhar ser frio. Então veja que acaba até se tornando uma coisa metafórica, porém a sinestesia ela permanece, ela prevalece além da metáfora, né? Para enfatizar que a frieza do olhar daquele rapaz está relacionada ao tato e não à visão. Ele não olhou para ela como costumava olhar. Trouxe outra tirinha também. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Perceba que quando o cachorro conversa com o elefante, né, e fala sobre a questão do olhar frio, no segundo quadrinho, ele fala que esse olhar frio representava desprezo, né? E ele percebe que o elefante está olhando para ele da mesma forma, né, com desprezo por ele não saber o que é uma sinestesia. Paradoxo.
O paradoxo consiste em você apresentar ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, como no caso da antítese, porque na antítese a gente coloca sentidos opostos, porém eu não vou falar disso agora, só mais adiante, né? O paradoxo, ele traz as ideias de sentidos opostos, como nesse exemplo aqui: estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Olha, se você está cego, você não consegue ver. Já começa daí. Então, é aí que apresenta a questão da relação de sentidos opostos. Aquele que está cego é aquele que não consegue enxergar. Veja na tirinha: toda certeza é relativo. Tem certeza, professor? Aí ele vai e diz absoluta, mas ele acabou de dizer que toda certeza é relativa. Então, como é que ela pode ser absoluta? Veja que ele se contradisse aí e fez uso do paradoxo, usando ideias que tinham sentidos opostos totalmente diferentes. Ambiguidade. A ambiguidade, ela é aquilo que você costuma identificar como duplo sentido. Ele pode ter mais de um sentido ou de um significado na expressão. Às vezes a gente fala com uma pessoa e não fica totalmente claro, porque a gente deixa ambíguo. A própria palavra ambiguidade representa duplo, tá? Dois sentidos, dois significados. E aí acaba gerando indecisão, imprecisão, incerteza naquilo que está sendo dito. Por exemplo, eu trouxe: o supervisor da escola pegou o aluno correndo no pátio. Afinal de contas, quem estava correndo? O supervisor da turma ou o aluno? O supervisor de turma pegou o aluno correndo no pátio da escola. Veja que há aí uma ambiguidade no sentido que nós não conseguimos identificar quem que estava correndo, o supervisor da turma ou o aluno. Trouxe outra tirinha também. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca? E o menino entendeu que a porca era a Rosinha. Vamos, Rosinha, é só por um instante, né? E a porquinha lá, bem tranquila, comendo sem querer sair do lugar, tá? Antítese. Agora sim nós vamos falar sobre sentidos opostos. A antítese, ela traz dois sentidos opostos presentes na mesma frase, mas não sentidos que não se relacionam, e sim sentidos que se contradizem, mas há uma relação, tá? Toda guerra finaliza por onde devia ter começado: a paz. Veja que há dois sentidos opostos aqui: guerra e paz. Certo? É como eu dizer, os jardins têm vida e morte. Veja que eu tenho duas oposições aqui. Na tirinha a gente tem, sabe, Adão? Tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o -1. Sem o mal, como saberíamos que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko, né? Ele quis fazer uma comparação aí do John Lennon com a Yoko Ono, que era a esposa dele, né? Como se fossem duas coisas opostas também, tá? Ironia. A ironia, ela já é uma figura de linguagem que faz parte do nosso cotidiano constantemente. Nós costumamos até ser irônicos com pessoas no nosso dia a dia, e é a representação contrária daquilo que a gente realmente gostaria de dizer. Aí eu coloquei aqui como exemplo: é tão inteligente que não acerta nada. Na verdade, eu não estou querendo dizer que ela é inteligente, e sim eu estou querendo dizer que ela não é inteligente, tá? Na tirinha nós temos: quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Veja que a pessoa que fez isso, obviamente, não é uma pessoa inteligente, e sim uma pessoa que não é inteligente. No bom popular, ele quis chamar a pessoa de burra, certo? Se torna irônico pela representação daquilo que se diz, tá? Então é isso, pessoal. A nossa aula termina aqui. Tá? Muito obrigada pela sua atenção. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, certo? Ou anotar lá no portal do Plural. E é isso aí. Bons estudos. Gravei uma, né? Acredito.